Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou resolver alguns exercícios sobre trens de engrenagens. Vamos começar pelo exemplo resolvido 13.3 do livro Elementos de Máquinas de Shigley. Esse exemplo diz o seguinte: é necessário uma caixa de engrenagens que proporcione um aumento de velocidade de 30 para 1 com um erro aceitável na faixa de mais ou menos 1%, com uma minimização simultânea de tamanho geral da caixa. Especifique o número de dentes apropriados. Para cada par de transmissão, nós devemos considerar sempre o limite de 10 para 1. Nesse caso, vamos pensar na possibilidade de utilizar como o desenho apresentado usando 3 eixos e 2 estágios de transmissão, com a mesma redução em cada um deles. Dessa forma a gente distribui de maneira mais compacta a transmissão entre os eixos. Então nesse problema nós temos a razão de trem total igual a 30, né? Para um redutor de 2 estágios, para cada estágio nós vamos considerar a raiz quadrada do total da redução do trem, né? Então nesse caso nós temos que para um estágio E vai ser igual a raiz de 30, que é igual a 5,447 aproximadamente. Pela relação de transmissão entre pares de engrenagens, nós sabemos que a taxa de redução é igual à razão entre o número de dentes das engrenagens. Dessa forma, nós temos como correlacionar para o primeiro estágio o número de dentes da engrenagem coroa a partir do número de dentes da engrenagem pinhão e da razão de redução desse primeiro estágio, certo? Então, sabendo que a taxa de redução para o primeiro estágio é igual a 5,477, nós precisamos saber qual pinhão deve ser considerado para que a gente possa determinar o número de dentes da coroa. No entanto, é importante que nós estejamos atentos ao número de dentes que serão utilizados no pinhão, que é a menor engrenagem, para evitar que ocorra a falha por interferência no componente. Para garantir que nós vamos escolher um número de dentes no pinhão onde não ocorra falha por interferência, nós vamos utilizar a equação 13.11. Nessa equação, nós podemos calcular o número de dentes para o pinhão a partir das variáveis K, que está associada ao tamanho do dente, né? Então nós vamos considerar K igual a 1 para dentes de altura completa. M, nessa equação, não é o módulo, tá? Nessa equação, M é a relação entre o número de dentes da coroa e do pinhão, certo? Então, a razão entre o número de dentes é a própria relação de transmissão, que nós calculamos igual a 5,447. E φ é o ângulo de pressão entre as engrenagens, que nós vamos considerar o ângulo de pressão igual a 20. Então, para K igual a 1, φ igual a 20 e M igual a 5,447, nós podemos calcular o número de dentes mínimos para o pinhão. Assim, nós determinamos que o número de dentes mínimos para o pinhão deve ser igual a 15,841, né? Nós temos que arredondar para o número inteiro. Então, o número de dentes mínimos, para que não ocorra interferência para esse pinhão, deve ser de igual a 16 dentes. Levando essa informação para a relação de transmissão do primeiro estágio, nós podemos calcular o número de dentes da coroa N3, que vai ser igual à taxa de redução desse primeiro estágio, que é igual à raiz de 30, multiplicado pelo número de dentes do pinhão, que nós calculamos igual a 16. Dessa forma, nós vamos ter que o número de dentes para a coroa vai ser igual a 87,64 dentes. Então, arredondando para um número inteiro, nós temos que N3 igual a 88 dentes. Então, nesse caso, para a solução desse redutor, nós estamos considerando 2 estágios idênticos, né? Dessa forma, nós podemos agora calcular a razão de trem total com base nas escolhas dos números de dentes para essas engrenagens. Igual ao produto das engrenagens movidas dividido pelo produto das engrenagens motoras, onde as engrenagens pinhão vão ter o número de dentes igual a 16 e
as coroas vão ter o número de dentes igual a 88. Como resultado final, nós temos que a razão de trem total para o redutor vai ser igual a 30,25, que está dentro do 1% estipulado como tolerância para essa relação de transmissão. Tá certo?